vocês explicassem como é que vocês estão vendo o momento da Bolsa hoje. Bia, se puder começar? Vou começar. Eu acho que no último 1 ano e meio virou um clichê dizer que a Bolsa está barata, né? Mas ter virado um clichê não quer dizer que não seja uma verdade, né? Então, sem dúvida, a gente está vivendo uma janela de valuations muito baratos. E eu tenho afirmado aí nos últimos meses que, na minha experiência, que são 23 anos, não 25, como você falou, já me botou 2 anos mais velha, né? Não, o seu LinkedIn tá errado, então, porque eu fui lá. Eu acho que você tem que 23, colocar. pode ser. Tá. 23 anos. Você não tá contando algum estágio aí? Que tá. Não, pior que é 23 anos com estágio, mas enfim, depois a gente vê isso. Nessa minha experiência de mercado de 23 anos, eu posso falar assim, com razoável confiança que foi o período que eu vi o valuations mais baratos que eu já vi na Bolsa Brasileira. Porque as outras janelas de valuations baratos que eu vi não eram tão claros como era agora, que é a janela lá antes do Lula, né? Ali as empresas estavam muito endividadas, porque as empresas que tinham receita em reais tomavam dívida em dólar na época, então tinha tido uma desvalorização. Então, houve um descasamento grande entre dívida e receita de várias empresas que eram listadas e tinha muito pouca empresa listada na época, né? Era basicamente, em 2002 isso, né? 2003, era basicamente commodity, o setor elétrico e algumas coisas de telecomunicação. E a outra janela de valuation bom que a gente viu foi em 2016, antes do impeachment. Não era muito claro ali que você tinha exit risk premium, né? Assim, era bastante claro que você tinha uma taxa de juro muito alta, né? Eu acho que a NTNB bateu alguma coisa perto de 7,5% na época, mas não era claro que as ações rendiam acima dessa taxa de juros de uma maneira relevante. E hoje a gente tem uma janela que os múltiplos são muito baixos e que você tem claramente acima do juro que já é muito alto um equity risk premium relevante, né? Então, eu acho que isso é um primeiro statement relevante. A gente está numa janela, óbvio que não já esteve mais barato, mas a gente está numa janela de valuations bons. Mas como a gente sabe que valuation não se transforma em retorno imediatamente, a gente fica sempre tentando pensar o que vai fazer o valuation se transformar em retorno, né? E aí, assim, eu acho que eu diria 2 coisas. Que eu acho que tem sido mais falado, né? Eu acho que o que gerou esse bear market que a gente está vivendo, que foi o aperto monetário que a gente viu em todas as economias sincronizadas do mundo, e particularmente muito relevante no Brasil, foi o grande motivador desse processo de de-rating das ações e queda das ações, e ele foi gerado pela inflação. Então, acho que está um pouco mais claro para todo mundo, e para mim, logicamente, também, que o que gerou esse bear market foi a inflação e o que vai acabar com o bear market vai ser a queda da inflação, né? Então, a gente já vem, nos últimos meses, vendo sinais assim, generalizados de inflação para baixo, principalmente dos bens, né? E eu acho que, aparentemente, isso é até um refluxo do Covid, isso deve continuar acontecendo. Então, eu acho que o bear market começou por causa da inflação alta e eu acho que, de certa forma, vai acabar por causa da inflação arrefecendo. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é relevante, que eu estou imaginando que possa ser relevante para o próximo ciclo das empresas. Assim, o Covid, na minha visão, foi um grande acentuador do último ciclo que a gente viu. Na política monetária, bastante claro, a forma como ele acentuou, né, fez com que a Selic fosse lá para 2% e agora teve que reverter esse processo todo de uma maneira muito, muito custosa, né? A gente tem visto isso com os resgates nos fundos, né? Assim, as vendas massivas das ações. Então, nessa parte monetária é bastante fácil entender como que a Selic acentuou o ciclo monetário. Mas eu acho que, de certa forma, também ele acentuou o ciclo de queda das ações na Bolsa. A gente viu, ao longo de 2022, principalmente, um número de miss em várias empresas importantes do Brasil, em grandes empresas consolidadas, com negócios que são reconhecidos como vencedores e de qualidade, tendo um nível de miss que eu não me lembro de ter visto. Miss que você chama miss de resultado. Tá. Famosa quebra de expectativas. Resultados muito piores do que o esperado, em ordens de grandeza que eu não me lembro de ter visto na minha carreira. E eu acho que uma parte relevante desse processo foi por causa do Covid, porque o Covid ele migrou muito rápido de um cenário em 2021 que era Selic a 2, que a ordem é crescer, disruptar, home office, novo normal, all-in no digital, para um cenário em 22 que é o novo normal, que não é muito diferente do velho normal, no final das contas, e que a Selic está muito mais alta, restrição de liquidez e inflação alta. E eu acho que, e até todas as mudanças de padrão de consumo mesmo que o Covid trouxe ao longo ali de 20 e 21, eu acho que acabou fazendo com que várias empresas tomassem decisões empresariais erradas. Então, eu acho que foi
um mau ciclo empresarial no Brasil, de uma maneira geral, para várias das grandes empresas brasileiras. Não só um ciclo ruim do ponto de vista monetário, mas um mau ciclo empresarial. Então, assim, só para citar aí alguns exemplos, eu acho que o mais emblemático para mim de todos é o e-commerce, né? A plataforma de e-commerce. As plataformas de e-commerce, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eram vistas como os maiores vencedores do processo de Covid, né? Todas quebraram, né? Só sobrou o Mercado Livre. A Americanas está oficialmente em RJ e a Magazine Luiza e a Via Varejo não estão oficialmente quebradas, mas têm resultados operacionais que não pagam juros, o que faz você tá tecnicamente quebrada. Tá quase. Né? Tá tecnicamente quebrada, digamos assim. Então, então, uma coisa que era consensual que ia ser a melhor vento a favor para o setor, quebrou o setor, né? Esse a gente acabou não sofrendo com esse processo, mas algumas outras empresas que a gente tinha investimento, na nossa visão, também passaram por essas decisões equivocadas e acabaram acentuando esse processo de queda. Eu posso dar um exemplo aqui da Renner, que é um investimento que a gente deixou de ter e voltou a ter mais recentemente. A Renner decidiu, ao longo da pandemia, acelerar muito a emissão de cartão de crédito para pessoa física em mar aberto. O resultado disso foi o pior resultado do business financeiro da Renner na história. A Renner decidiu, depois que veio a Omicron e o consumo veio naquele efeito champanhe muito forte, em priorizar o mix dela. E aí, aquilo era um efeito champanhe, acabou. Um efeito champanhe que é uma efervescência que rápida e depois baixa. Murchou. Tá. E aí, ela perdeu o market share. O resultado dessas medidas foram que a Renner tem 15 anos de companhia aberta. Ela nunca perdeu o market share em ano nenhum desde que ela abriu o capital. Quarto TRI de 22 e o primeiro TRI de 23 é o primeiro dois TRIs seguidos que a Renner vai perder market share. E, na minha visão, muito por decisões equivocadas que eles fizeram internamente. E aí, se a gente tem alguns outros exemplos. A Apivida teve um diagnóstico que a frequência tinha aumentado de forma temporária e não foi temporária. Acabou fazendo, em 2022, a pior margem da história da companhia. O setor inteiro, né? O setor inteiro, e particularmente Apivida. A Natura também, eu acho que teve um erro diagnóstico e de gestão, algumas medidas de gestão que não foram certas. Alpargatas, a mesma coisa. Então, grandes ícones do mercado brasileiro, eu acho que tiveram ciclos de decisões corporativas mesmo ruins. E o que eu comecei a notar, eu acho que principalmente no final de 2022, que as empresas voltaram muito para um discurso back to basics, né? Olha, vamos olhar para dentro, tentar voltar a recuperar. Então, esse ciclo do Covid foi um ciclo destruidor de ROIC de uma maneira relevante. As empresas tiveram retorno sobre capital abaixo do que elas faziam historicamente. Essas empresas mais estabelecidas e com negócios mais sólidos, né? E aí você começou a ter esse shift no final de 22, que é vamos olhar para dentro, back to basics, tentar melhorar a margem e vamos voltar a fazer o que a gente fazia lá em 2019 até 2019, que dava razoavelmente certo. E aí a gente já começou a ver esses resultados até nos resultados do primeiro TRI agora, de 23. Assim, algumas empresas já dando um sinal que voltaram a ter, a XP, eu acho que é um exemplo bom também, voltaram a ter um pouco mais de rédea da operação e voltaram a fazer um pouco mais do mesmo e tentar focar em fazer mais o básico melhor do que essas ideias mirabolantes que surgiram aí durante o Covid. Ou seja, parte desses maus resultados desse bear market na Bolsa tem a ver com decisões empresariais distorcidas pela pandemia. A questão se é distorcida pela pandemia é mais uma opinião minha ou não. Mas eu posso te dar um exemplo, assim, bastante numérico e quantitativo disso. Se você pegar uma empresa que tomou as decisões certas durante o ciclo e também está exposta a juros e ao mercado doméstico, é a Localiza. A Localiza caiu, sei lá, 20%. Então, isso seria, acho que uma performance normal para um bear market de aperto monetário. Uhum. Agora, essas outras empresas que eu dei exemplo para vocês caíram 50%, 70%, 90%. Então, teve um agravador em cima do ciclo monetário que eu acho que foram erros específicos que as companhias cometeram e que eu acredito que talvez a gente esteja num momento de uma virada de talvez ter um ciclo monetário para frente um pouco melhor, um ciclo empresarial, na verdade, para frente um pouco melhor. Então, assim, só mais quantificando também um pouco mais, assim, nos últimos 15 meses, eu estava olhando esses números essa semana, nos últimos 15 meses a gente revisou o número de lucro da Renner para 24 em 30%. A gente revisou o lucro da Apivida para 24 para baixo. Estou dizendo ainda desse ciclo de 22. Da Apivida em 60% para baixo e da XP em 20%. São todos os papéis que a gente teve, deixou de ter e agora voltou a ter. Eu acho que talvez o próximo ciclo seja da gente talvez recuperar um pouco dessa revisão toda de earnings que a gente veio para baixo. Isso vem em cima da coisa mais macro, que é o que a gente estava falando antes, né? Acho que